E apenas algumas informações. Os certificados já podem ser retirados na Secretaria do FAS. E também solicitamos que façam a entrega, que façam as suas avaliações e entreguem na Secretaria, porque as avaliações elas são muito importantes para a organização do próximo FAS. Convidamos agora os painelistas do painel, Dom Zeno Rastenteufel, José Maria Simone, Eduardo Jorge e Mário Mantovani para subirem ao palco. Convidamos também o coordenador do painel, Domingos Roberto Coupo. Esclarecemos que cada painelista terá 20 minutos para a sua apresentação e que as perguntas devem ser formuladas por escrito e serão respondidas no final. Apresentando o nosso coordenador do painel, Roberto Coupo, é bacharel desse ano, é bacharel e licenciado em Filosofia pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Também é graduado em Direito pela mesma universidade. É membro de diversos conselhos editoriais, tem experiência na área de administração, com ênfase em gestão educacional. É cidadão honorário de Porto Alegre e dirigente cristão da ADCE Porto Alegre 2012. Bom dia, senhoras e senhores. Na pessoa do Dr. Antônio D'Amico, presidente da ADCE Rio Grande do Sul, e do Dr. Goron, saúdo a todos os debatedores e a todos os presentes. O primeiro painel de hoje versará sobre o seguinte tema: Criando convergências, o mundo sustentável que desejamos. Convidamos Dom Zeno Rastenteufel para falar sobre a visão da Igreja. Dom Zeno cursou a Faculdade de Filosofia de Viamão e de Teologia da PUC. Foi diretor do Instituto de Teologia da PUC, dos jornais Mundo Jovem, Novo Milênio e Versão Semanal. E em dezembro de 2001, foi nomeado pelo Papa João Paulo II, bispo diocesano de Frederico Westphalen. Hoje é bispo de Novo Hamburgo. Com a palavra, Dom Zeno Rastenteufel. Com alegria cumprimento todos os colegas do painel, todos os presentes, meu irmão bispo Dom Roberto Paz, de Campos, Rio de Janeiro, e todos que estão aqui interessados neste assunto, especialmente o nosso primeiro palestrante desta manhã, que falou tão bem sobre este mundo da sustentabilidade. Naturalmente, eu vou apresentar a visão da Igreja. E vocês sabem que a Igreja olha para o mundo com os olhos da fé. Nós, pela fé, afirmamos todos os dias o nosso credo, que tem no seu primeiro artigo, já tão claramente expresso: eu creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. O nosso mundo foi criado por Deus. Esta é a nossa primeira afirmação de fé. Nós estamos dentro do ano da fé exatamente para reforçar esta ideia. E dentro desse mundo criado, existe a pessoa humana como a criatura mais perfeita de Deus. Nós dizemos: o Rei e Senhor da criação é o homem. O homem foi criado para ser dono do mundo, para ser aquele que vai gerenciar o mundo. A Bíblia diz simplesmente ao homem e à mulher: dominai a terra, submetei-a. Por essa palavra se entende: transformai a terra, completai a obra da criação, continue criando
e conservando esta terra. Se nós olhamos realmente a Bíblia, no livro do Gênesis, ela apresenta a criação em 7 dias, porém, é uma criação apenas da natureza. Lá estão as plantas, lá está a terra, o mar, estão os astros, estão os animais do campo, os selvagens, os répteis, enfim, apenas isto foi criado. Não há um momento em que se criou a luz elétrica, não há um momento em que se criou a estrada. Tudo isso, no fim, Deus disse: dominai a terra, transformai, continuai esta obra da criação. Então, desde então, cabe ao homem descobrir todos os segredos escondidos nesta obra criada. Mas quando os homens colocam a ganância acima da fé, então destroem, abusam, prejudicam, envenenam os rios, o solo, a natureza, destrói o mundo criado por Deus. A atuação do homem no planeta pode ser comparada a uma pessoa que compra um aparelho, diríamos assim, de média complexidade. Vem junto um manual de instrução, mas o homem nem olha. Vai logo parafusando, vai mexendo em tudo, e só quando já estragou a metade, busca um entendido para lhe explicar coisas mais simples, que estavam até escritas na capa do manual de instrução. Assim também o mundo, que foi sendo descoberto aos poucos. As leis foram estudadas, sempre depois que os problemas surgiram. O mundo nunca teve quem fosse à frente para já ir mostrando o caminho. Sempre vem um bando atrás, criticando tudo o que estava sendo feito. Não sei se dá para dizer que o manual de instrução é a palavra de Deus, mas certamente a lei natural, escrita no coração da pessoa humana, teria sido útil para evitar certos abusos, frutos da ganância e da vontade de ter e ter sempre mais, cada um só para si. Hoje estamos num ponto em que a humanidade toda clama por um manual de instrução. Estude-se de uma vez o que é correto, o que é que se pode fazer e o que não se deve fazer. Certamente, para muitas coisas já é tarde, não há mais volta. Certamente no trânsito, nós estamos caminhando para um beco sem saída. As estradas continuam sendo as mesmas, a cada dia entram milhares de novos automóveis e novas rodovias não existem. Nós vamos chegar ao ponto em que tudo para. Esses dias, por acaso, um locutor do rádio falou, pode chegar um dia em que teremos só mais congestionamento, não teremos mais trânsito andando. Enquanto as nossas estradas crescem assim 5% a cada 10 anos, o número de automóveis cresce 50%. E os caminhões se multiplicam e se tornam cada vez mais compridos. Se foi o tempo em que o caminhão era uma unidade só, veio o bitrem, esse dia já havia um tritrem. Daqui a pouco vão vir vários vagões enfileirados, todos puxados por uma máquina, em nossas estradas. Nossas pobres estradas disputando espaço com os automóveis. Então, estamos caminhando para uma situação
cada vez mais difícil. O homem é o rei da criação. Todo o resto foi criado para estar a serviço do homem, mas também para ser regulamentado pelo homem. Nós precisamos ter sempre mais gente preocupada com o nosso planeta, para alertar as populações, para orientar os governantes e para instruir a todos. Nós precisamos seguir uma regra básica. Os meus direitos terminam lá onde começam os direitos do outro. É claro que a igreja tenta fazer a sua parte no sentido de educar as novas gerações para a vivência dos mandamentos da lei de Deus. Se todos observarem todos os mandamentos, já vamos ter certamente um mundo melhor. Na prática, isso é muito mais do que ficar simplesmente na igreja esperando que venham para nós aqueles que querem ser evangelizados. O Papa Francisco está constantemente mandando abrir as portas de nossas igrejas, secretarias paroquiais, para ir ao encontro, em busca de todos aqueles que estão afastados, que estão acomodados, distantes da fé, da vida cristã, emoldurados pelas suas práticas capitalistas, sempre mais sonhando e brigando pelo dinheiro, pelo ter e ter cada vez mais. Precisamos anunciar Cristo vivo e ressuscitado, mostrar a todos que o mundo foi criado para todos, não só para mim e para o meu bolso. Quando a igreja entra em missão, sai e vai ao encontro das pessoas. É claro que ela deverá ser agente também na conscientização de todo o nosso povo, diante do mundo em que nós vivemos. Hoje se fala muito em agenda convergente, isto é, aquele mínimo necessário para que o mundo seja preservado da erosão e da destruição. A Igreja Católica da Alemanha abriu mão de suas escolas e universidades, praticamente por fatores históricos. Ela hoje não detém mais quase nenhuma universidade na Alemanha. Mas, em quase todas as paróquias, eles têm o jardim da infância. Mesmo as pequenas paróquias do interior têm lá o seu jardim da infância. Em uma ocasião eu perguntei a um bispo sobre por que eles pensam assim. Ele disse: nós acolhemos as crianças a partir dos 3 anos de idade. Ali nós damos os fundamentos da educação, em todos os sentidos. Realmente foi lá que eu vi educar as novas gerações para o mundo que vamos ter no futuro. É impressionante a consciência de preservação do meio ambiente que estas crianças estão cultivando. E tudo isso a partir do pequeno jardim da infância que fica na paróquia. Acho que nós no Brasil, a Igreja do Brasil, teria também certamente aqui uma missão importante. Porque nós precisamos descobrir e dizer às crianças, na sua primeira infância, quando são pequenas, quando podemos mexer alguma coisa, que realmente preservar o mundo é hoje um imperativo da fé, da vida cristã e da religião.
Muito obrigado. Bem, cumprimentamos e agradecemos a participação de Dom Zeno Rasten-Teufel. A visão empresarial será apresentada por José Maria Simone. Tem mais de 30 anos de experiência no mercado financeiro e também no gerenciamento corporativo. Foi sócio fundador e CEO de diversas empresas. Vice-presidente da UNIAPAC, União de Empresários Cristianos de Latinoamérica. Membro do Comitê Executivo da UNIAPAC Internacional, com sede em Paris. Membro do Conselho Diretor da Fundação Banco de Alimentos de Buenos Aires, Argentina. José Maria é engenheiro industrial, graduado da UCA, Universidade Católica Argentina, casado e pai de 6 filhos. É presidente da UNIAPAC Internacional. Com a palavra, Dr. José Maria Simone. Muito obrigado. Bom dia a todos vocês e eu quero agradecer mais uma vez o convite que foi feito para que eu participasse nessa terceira versão do FAS. Eu tenho a honra de ter participado no primeiro, segundo e agora no terceiro. Graças, Dr. D'Amico. Vou falar de alguma coisa que já foi apresentada um pouquinho ontem e agora está sendo falada, mas uma análise que nós temos que fazer, primeiro, de o que nós fizemos os empresários, que não fizemos bem e que podemos fazer para frente para criar essa convergência. Nós, como cristãos nutridos pelo pensamento social cristiano, acreditamos que a economia construída sobre as relações com os outros deve ser baseada em princípios morais e éticos que culminam com o respeito da pessoa humana. A economia, além de ser o foco da produção, comércio e riqueza, é diretamente associada com a tomada de decisões baseada em um comportamento humano. Portanto, uma visão ética é necessária para lidar com o objetivo do homem e os meios necessários para atingir esse objetivo. A atividade econômica, entendida como um conjunto de ações que se destina a satisfazer as necessidades humanas com o uso de recursos limitado, é composto por uma atividade realizada por indivíduos, pessoas que devem dirigir seus esforços para servir ao homem. Em suma, o homem é a fonte, o foco e o objetivo da vida socioeconômica no mundo. O documento que o Conselho Pontifício da Justiça e Paz lançou ao mundo no Congresso Mundial da UNIAPAC em Lyon, França, o ano 2012, convida-nos a repensar o nosso papel e dá-nos uma direção para nossas ações, considerando as situações atuais e guiar-nos para que a nossa ação esteja relacionada com o pensamento da doutrina social da Igreja, onde o objetivo principal é manter o desenvolvimento, a dignidade humana e o bem comum através do trabalho. A encíclica Caritas in Veritate tem sido uma grande inspiração para reforçar os conceitos colocados pela encíclica Rerum Novarum, em 1891, que tem sido a base do desenvolvimento social nos negócios. A pergunta é: por que se tem que reforçar esses mesmos conceitos e criá-los novamente? Por que, ao longo dos anos, não temos sido capazes de praticá-los num grande número de empresas? Temos que fazer o possível para incorporá-los na pessoa do líder do negócio, nas condições de hoje, e levá-los para a ação no dia a dia. Precisamos repensar, adaptá-los e, especialmente, ter em consideração as circunstâncias atuais. A fim de abordar a análise desse documento tão rico, que é o documento lançado pelo Pontifício Conselho da Justiça e Paz,
se deve descrever algumas condições básicas de nosso comportamento. Como líderes, a partir de nossa experiência, acreditamos que uma economia é uma sociedade inspirada e motivada para servir ao homem como um fim em si mesmo. São do ponto de vista social, bem como do valor economicamente mais eficiente para gerar valor agregado, que uma economia é uma empresa que só são movidos por interesses financeiros, de algumas que consideram o homem como um instrumento para servir os seus interesses individuais. Como líderes também, nós temos e nós reconhecemos o papel fundamental da liderança na condução dos negócios. Quaisquer que sejam as leis e os regulamentos, o comportamento ético só pode existir dentro de uma empresa em la que a liderança é persistente e eficaz. Os líderes de negócios são aqueles que podem orientar as empresas em direção aos valores e princípios éticos específicos, levando a sua influência e ajudam as organizações a manter um comportamento ético no tempo. A ética é uma agulha que indica a direção certa. A força que orienta essa agulha é uma fonte de energia muito forte. Ela é a nossa formação, a nossa preparação pessoal, baseada, sim, em nossos valores. No princípio fundamental do pensamento social cristão, a prioridade é a dignidade da pessoa. Criada livre por Deus, portanto, implica atenção especial para com os mais fracos. Isto nos leva a crer que o melhor sistema econômico é uma economia socialmente responsável, com base na liberdade dos atores, a sua responsabilidade vincula-los com os diferentes grupos humanos que compõem a empresa através de diferentes stakeholders. Essa liberdade reconhece os limites regulamentares nacionais e internacionais e pode medir-se com o uso de diversos indicadores correspondentes a cada especialidade. O documento, a vocação do líder empresarial, que é aquele que eu já falei, que foi lançado no ano 2012, enfatizou que, embora os objetivos são as diretrizes que os empresários cristãos tentaram realizar, negócios em que alguns atuamos, devemos reconhecer que não temos sido bem-sucedidos. Existem diferentes razões que não nos permitiu aplicar os nossos ideais em busca de um bem comum. Algumas ou mais das vezes, essas razões pelas quais não podemos aplicar os nossos ideais são regulamentações específicas dos diferentes países ou governos, a corrupção, a cobiça, a má gestão dos recursos, onde uma das principais causas que também tem sido responsável por esse problema que nós temos hoje tem sido a divisão da pessoa, ou seja, a pessoa não se mantém na ética, na vida pessoal e não mantém a ética comparada com a vida no negócio. A separação da fé e ações diárias levou a um desequilíbrio. Há mais interesse no sucesso econômico que do desenvolvimento da pessoa e do bem comum. É por isto que esse documento levanta uma nova liderança, a liderança de servir, a liderança servidora, que fornece aos líderes com uma perspectiva que equilibra as demandas do mundo dos negócios com os dos princípios sociais éticos que são mencionados no Evangelho. A pergunta é: qual deve ser o direcionamento para o líder? Onde nós podemos pegar o direcionamento e onde nós podemos pegar a força para fazer aquilo que nós consideramos que tem que ser feito? Então, vou compartilhar com vocês umas frases do Papa Francisco que ele falou aqui em Rio de Janeiro, onde ele apresenta o caminho à liderança que ele acha que tem que ser feito. Eu acho muito bom que seja umas palavras que nos dá essa guia, que nos dá esse rumo para onde nós temos que trabalhar em conjunto.
quien desempeña un papel de guía, permítame que diga, aquel a quien la vida ha ungido como guía, ha de tener objetivos concretos y buscar los medios específicos para alcanzarlos. Pero también puede existir el peligro de la desilusión, la amargura, la indiferencia, cuando las expectativas no se cumplen. Aquí apelo a la dinámica de la esperanza, que nos impulsa a ir siempre más allá, a emplear todas las energías y capacidades en favor de las personas para las que se trabaja, aceptando los resultados y creando condiciones para descubrir nuevos caminos, entregándose incluso sin ver los resultados, pero manteniendo viva la esperanza, con esa constancia y coraje que nacen de la aceptación de la propia vocación de guía, de dirigente. Es propio de la dirigencia elegir la más justa de las opciones después de haberlas considerado, a partir de la propia responsabilidad y el interés del bien común. Por este camino se va al centro de los males de la sociedad, para superarlos con audacia de acciones valientes y libres. Es nuestra responsabilidad, aunque siempre sea limitada, esa comprensión de la totalidad de la realidad, observando, sopesando, valorando, para tomar decisiones en el momento presente, pero extendiendo la mirada hacia el futuro, reflexionando sobre las consecuencias de las decisiones. Quien actúa responsablemente pone la propia actividad ante los derechos de los demás y ante el juicio de Dios. Este sentido ético aparece hoy como un desafío histórico sin precedentes. Tenemos que buscarlo, tenemos que inserirlo en la misma sociedad. Además de la racionalidad científica y técnica, en la situación actual se impone la vinculación moral con una responsabilidad social y profundamente solidaria. É claro que, além do que nós temos feito o diagnóstico de que quais foram alguns dos elementos que não permitiram para nós chegar ao objetivo que temos planejado de levar a dignidade humana através do trabalho e o direcionamento do Papa, nós temos desafios. Então, só vou plantear alguns desafios que são do mundo, são para todos, e alguns desafios que são para os homens de negócio, para os empresários, especificamente. Dentro dos desafios do mundo, vivemos em um mundo capitalista separado da dinâmica e processos de negócio focado na especulação e criando bolhas. O sistema não está equilibrado. A visão de negócio tem que ter um modelo de negócio, mas também uma visão de contexto que envolve o impacto sobre a sustentabilidade social, ambiental e econômica. As empresas não podem prosperar sem uma proposição de valor como esse. Vivemos numa sociedade onde um dos principais elementos são os talentos pessoais, que se tornam o principal ativo de qualquer organização. Isto é acrescentado hoje por uma revolução tecnológica. Nunca antes tantas pessoas foram conectadas simultaneamente e a mobilidade e o gerenciamento da informação aumentou. É uma mudança brutal. Nunca antes se tinha tanto acesso à informação. Ao mesmo tempo, grande parte do capital dos indivíduos, instituições e empresas são construídas a partir da rua, não precisam uma organização formal. As universidades têm um rol importante. A universidade não só pode transmitir conhecimento, mas deve ajudar a pensar, que a pessoa desenvolva o hábito de usar todo o seu potencial para a compreensão da realidade. E essa é a complementação da dignidade, utilizar toda a fortaleza, todo o que pode fazer o homem. O desafio humano é a forma